Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu e meu esposo Tiago viemos trazer uma palavra para o coração de vocês nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. A palavra do Senhor se encontra em 1 Samuel 4-7. Eu vou estar lendo e meu esposo vai estar explicando. Então mandaram mensageiro a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins, e Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, vieram juntos com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram gritos e disseram: escute estes gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado no acampamento dos hebreus, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós, nunca aconteceu uma coisa assim. Boa tarde, meu querido. Hoje nós estamos tentando trazer uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Eu estava ouvindo essa mensagem ultimamente e essa mensagem me chamou muita atenção. Quero falar de duas gerações. Esse primeiro texto a qual nós lemos é a geração de Eli. E nesse primeiro texto que nós lemos, nós vimos que o povo de Deus, eles já não adoravam mais a Deus como deveria adorar, eles já não respeitavam mais a Deus. Era algo que estava fazendo com que essa geração perdesse o brilho de Deus, perdesse a sua essência, perdesse a sua primazia. A Bíblia fala que os filhos de Eli, eles faziam sexo dentro do templo, desonrando totalmente a Deus, que eles estavam construindo monumentos, coisas pagãs dentro do templo de Deus. Então essa é a primeira geração, a geração que está perdendo a vocação, a essência de Deus. E a Bíblia fala também que quando que Deus foi falar com Samuel, que Deus, antes dele deixar as coisas apagarem, a luz apagar, fala que a luz de Deus já estava se apagando, ou seja, a glória de Deus já estava saindo de Israel. Então, quando estava apagando, antes de apagar, Deus ainda chama Samuel e fala com ele, que esse seria o profeta, a qual vai ungir 2 reis, sacerdote, juiz de Israel. Então Deus levantou uma pessoa quando estava se apagando. E essa geração de Eli, por não respeitar a Deus, eu acho muito bacana, se você me permite falar com você, eu trago aqui a minha memória aqui sobre que eu acho muito interessante que um pregador fala. Luciano Subirá, ele lê esse texto e vê isto como que eles teriam a arca da aliança como um amuleto. E eu achei muito bacana essa frase, amuleto, porque essa geração, como ela já não respeitava mais a Deus, ela tinha ele como um amuleto. A Bíblia fala que os filhos de Israel, eles foram lá para a guerra e perderam contra os filisteus. Logo após eles perderem, eles querem fazer algo novo e alguém sugere trazer a arca da aliança. Eles levam a arca da aliança. A Bíblia fala no texto que minha esposa acabou de ler, que quando a arca chegou, eles gritaram tão forte que a terra tremeram. Eles não queriam um Deus que eles respeitassem, que eles adorassem, mas devido a eles ser um povo que saiu do Egito, e no Egito tinha os costumes pagãos de adorar outros deuses, isso já veio trazendo, e até nos dias de hoje talvez nós trazemos isso na nossa cultura. Então, quando a arca chega, por eles terem esse já costume que tinha no passado, de adorar outros deuses que no Egito os adoravam, então eles acharam que Deus era como um amuleto. E eles gritaram tão forte que o acampamento dos filisteus puderam escutar. A Bíblia fala que a terra tremeu com o grito deles. Ou seja, eles não queriam respeitar e nem honrar a Deus, não queriam dar a ele a glória que ele merece. Mas, ao invés disso, eles queriam ter ele como um amuleto. Será que nos dias de hoje nós não estamos vivendo diferente sobre isso, não? Nos dias de hoje, talvez, não estou aqui para criticar nenhuma denominação ou falar bem ou mal delas, mas estou aqui para estar vendo dentro dessa visão aqui
Porque nos dias de hoje, talvez nós queremos Deus como um amuleto. Às vezes nós queremos uma água do Rio Jordão, às vezes nós queremos um sal de alguma terra, ou até mesmo pegar e fazer várias campanhas e escrever cartas. Não que isso seja errado. Me entenda o que eu quero te dizer. Isso não é errado, mas o errado é você não saber dar a glória que Deus merece. O errado é você não fazer o que Deus agrada sobre isso. O errado é você apenas ter isso como um amuleto. Eu vou ter isso na minha casa, na minha geração, porque isso vai trazer bênção, isso vai trazer... Não. A melhor coisa que você possa ter é a presença de Deus dentro da sua casa. A segunda geração que eu quero falar é uma geração de Davi. Davi, ele tinha dentro do seu coração o desejo de estar trazendo a arca do Senhor para Israel, para Jerusalém, na verdade. Então, automaticamente, Davi, quando ele tenta na primeira vez, pelo desejo de ser tão grande, não, eu quero levar a arca, eu quero estar próximo à arca, eu quero homenagear esse Deus, eu quero honrar esse Deus. Quando ele, automaticamente, ele quer levar, na primeira tentativa dele, ele faz errado. Porque existia uma lei em Israel que só os levitas poderiam carregar a arca. Então, em 2 Samuel, no capítulo 6, vai contar sobre essa história, que fala que Davi preparou um carro de bois, um carro bonito e tudo, mas às vezes foi da maneira errada. Quando a arca do Senhor lá ia, aí os bois tropeçam, quando a arca vai cair, Deus, ele coloca a mão, Deus tem que matar Uzá, porque Uzá não homenageou a presença de Deus. Deus não queria que ninguém ficasse olhando para dentro da presença dele. Quem olhasse para a glória de Deus teria que ser morto. Então Uzá foi morto justamente por causa disso. E no livro de 1 Crônica, no capítulo 15, vai contar sobre uma nova história, que Davi, a partir daí, a partir do erro, Davi com desejo no seu coração, sabendo que Deus tinha abençoado a casa de Obed-Edom, Davi, ele quer trazer a arca para dentro da casa de Davi, da cidade de Davi. Ele queria ficar perto da arca. Davi, ele amava Deus. Aí ele faz tudo certo, dessa maneira, ele faz tudo certo. E a Bíblia vai relatar, no livro de 2 Crônica 15, que Davi, quando ele prepara os levitas, os músicos, tudo para adoração a Deus. Ele faz um culto lindo, um culto bacana para Deus. E o interessante é que neste culto, Davi, cada 6 passos que os levitas davam, eles paravam e ofereciam em sacrifício a Deus. Será que nós, nessa geração, estamos querendo nos oferecer a Deus esse sacrifício? E o detalhe aqui, que quando Davi automaticamente ele quer a presença de Deus, não como um amuleto, mas ele quer a presença de Deus como algo de proteção, como algo que vai trazer segurança para ele, como algo que vai mudar a história dele. A Bíblia fala que Jesus deu a terra de Canaã para o povo de Israel. Só que em toda essa história, a terra ainda não tinha sido toda conquistada. E o maior avanço de toda a história, a maior conquista que já teve foi na época, na geração de Davi. A geração que adorou a Deus, a geração que trouxe a Deus não como um amuleto, mas como uma direção, como algo para ser louvado, para ser glorificado. Ele conquistou toda aquela terra ali. Então a geração de Davi é uma geração que quer fazer de Deus que ele mereça a honra, que ele mereça a glória. Hoje nós estamos no século 21, em pleno ano de 2020. O mundo sofreu uma pandemia e devido a essa pandemia, existem muitas pessoas que deixaram o seu amor se esfriar. Existem muitas pessoas que não querem mais saber de Deus e estão deixando de ir à igreja com medo. Porque o vírus, que nem é tão mortal, não estou querendo desclassificar ou fazer qualquer coisa contra o vírus, porque realmente existe, a gente tem que tomar os cuidados sim, mas o vírus ele fez com que a nação parasse, ele fez com que as igrejas fechassem. Isso eu hoje com 32 anos, eu nunca me lembro disso, os meus pais não lembram disso, de igrejas fechando. E as pessoas estão com medo de ir à casa de Deus. Muitas das vezes elas têm vontade, elas vão em outros lugares, mas na casa de Deus muitas pessoas deixaram de ir. E muitas pessoas hoje em dia estão querendo fazer de Deus um amuleto. A palavra que eu quero te dizer esta tarde é que Deus ele quer que você não olhe para ele como um amuleto, como só um resolvedor de problemas,
mas Ele quer que você dê a Ele glória. Ele quer que você dê a Ele honra. Ele quer mudar a nossa geração. Ele quer ver coisas grandes acontecer através da minha vida e da sua vida. Basta apenas você adorar a Deus. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai ver a sua geração caminhando como ela nunca caminhou. Você vai conquistar coisas que você nunca imaginou em conquistar. Justamente a partir da hora quando você começar a viver isso de Deus. Deus, ele quer se relacionar com você. Ele não quer apenas ser o amuleto, não. Ele não quer ser apenas aquela coisa que você pega e deixa de enfeite em uma parede ou em qualquer outra coisa. Mas Ele quer que você o louva de todo o coração para Ele mudar toda essa geração. Eu quero pedir que Deus ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe tudo em você e que você possa ter os olhos abertos para a presença de Deus, para poder ver Deus como um Deus, não como um amuleto. Eu gostei muito dessa frase, que Deus como um amuleto. Nós não queremos vivenciar um Deus de amuleto, mas nós queremos vivenciar um Deus que pode, que faz muitas coisas. O desejo do meu coração, do coração da minha esposa, é que Deus abençoe você, a sua casa, e que a partir de hoje nós reconhecemos um Deus grande, um Deus poderoso. Que Deus possa te abençoar. Se essa palavra tocou o seu coração, se falou com você de alguma maneira, compartilhe. Porque você compartilhando, outras pessoas também vai poder ouvir, vai poder saber que Deus está falando com elas. E também curte, para que quando você curte, o YouTube ele vai entender que é um vídeo que é bacana. E ele vai estar assim, fazendo com que outras pessoas vejam também. E não deixe de estar inscrito no canal para você estar recebendo os novos vídeos. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família. Esse é o desejo do nosso coração. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus. Um abraço.